Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com as nossas aulas de Android com PHP. Nesta aula de hoje eu vou continuar a implementar a nossa classe VolleyController. Eu irei montar aqui o esqueleto do método POST que vai realizar a requisição, o envio, fazendo a comunicação com a nossa aplicação em PHP, acessando as rotas do Slim Framework. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso método POST com dois parâmetros e ele vai ser público, public void post. Vou colocar aqui dois parâmetros. O primeiro vai ser o que? Vai ser a URL do nome da minha rota. Então simplesmente eu vou colocar isso daqui quando eu for acessar esse método, apenas essa parte do meu endereço dessa minha URL. Então isso aqui que eu vou passar como primeiro parâmetro. Então eu vou colocar aqui, vou deixar aqui como URL mesmo, poderia colocar aqui como rota também, o nome do meu parâmetro. Agora o segundo parâmetro vai receber os parâmetros que serão enviados para a minha rota. Por exemplo, eu estou aqui com o nosso projeto em PHP. Na nossa rota eu tenho aqui os parâmetros que vão ser enviados. Nesse caso aqui eu tenho a rota que será utilizado para poder acessar, o usuário poder acessar esse caminho. E eu tenho aqui, dentro da minha classe usuário controller, também os parâmetros que serão recuperados pela minha requisição, pelo meu método aqui no Slim Framework. Aqui no método logar, por exemplo, eu tenho aqui o login e senha, são os valores que eu devo enviar pela minha aplicação. Para o método inserir, no qual eu estou utilizando aqui também um repositório na minha classe aqui, usuário repositório, eu tenho aqui os parâmetros que eu vou recuperar dentro do meu método, que são os mesmos que devem ser enviados pela minha aplicação, que seria o nome, e-mail, login e senha. Para isso, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar o formato JSON. Então, tanto eu vou receber no formato JSON, quanto eu vou enviar os meus parâmetros também nesse formato. Então, aqui vai ser preciso eu utilizar aqui um objeto do tipo JSON Object. Esse objeto, essa classe, ela simplesmente vai organizar todos os meus parâmetros no formato JSON. Já que a classe que eu vou utilizar para fazer requisição também trabalha no formato JSON. Vou chamar aqui de parâmetros. Pronto. Agora vamos criar aqui o corpo desse meu método. Ao invés de utilizar aqui agora o string request que eu utilizei aqui nessa minha classe testa conexão, que simplesmente retorna uma string para a minha requisição quando eu faço essa minha requisição, no nosso caso aqui do método POST, eu tenho que utilizar a classe JSON Object Request para realizar as minhas requisições utilizando aqui as minhas rotas da maneira adequada. Então vamos vir aqui, criar um objeto para ela, criar a instância desse meu objeto, que vai ser a mesma coisa do string request, que só vai mudar algumas coisas internas dentro desse método. Ao invés de a gente retornar como string, a gente vai trabalhando com JSON. Então vamos lá. Aqui nos parâmetros, no primeiro parâmetro do construtor, eu tenho que especificar qual que vai ser o verbo HTTP que eu vou estar utilizando. Então o método que eu vou estar utilizando vai ser request método.post. Aqui eu tenho que importar esse request aqui, ficou vermelhinho. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou importar esse carinha aqui, beleza? Só basta selecionar a classe na lista de opções ali. Aí aqui, request ponto método ponto post. Vejam só que eu tenho aqui várias listas de verbos, com o put, post, get, delete, entre outros. Nesse nosso caso aqui eu vou utilizar o post. No segundo parâmetro do construtor vai ser a minha URL. Só que aqui na minha URL, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar ela com o meu base URL. Então vai ficar assim,
Vou colocar aqui antes aqui, ó, URL recebe base URL mais URL. Então vai ser isso daqui mais o nome, o endereço, a parte do endereço da minha rota que eu vou especificar aqui no meu método post. No terceiro parâmetro, aqui eu vou passar esse parâmetro aqui do método, que vai ser os parâmetros que eu vou enviar para a minha rota. Parâmetros. O próximo parâmetro vai ser o quê? Vai ser o meu ouvinte de eventos que vai receber o retorno dessa minha requisição. Vou jogar aqui para a próxima linha. Vou colocar aqui new response.listener. Já até aparece aqui para mim aqui, ó, na primeira lista qual que vai ser o ouvinte de evento que eu tenho que selecionar. Vamos colocar ele aqui. Selecionou, ele já implementa para você toda a estrutura dele, desse meu ouvinte de evento. Ele já coloca aqui, ó, o tipo que eu vou estar utilizando, que é o JSON Object, já que os meus dados eles vão retornar nesse formato. No onResponse, diferente do string request, vamos voltar aqui, ó, o string request, ele trabalha com string, já que ele só retorna valores, caracteres, alfanuméricos, tá? Então aqui no Volley Controller, já que eu estou trabalhando com formato JSON, eu tenho que utilizar o objeto JSON Object para recuperar esses meus valores, que aí depois nas próximas aulas a gente vou demonstrar para vocês como que isso é feito para poder recuperar esses valores, tratar esses valores na minha classe. E por fim, o último parâmetro, ele vai ser o ouvinte de evento que vai tratar dos erros que possam acontecer durante a minha requisição. Então eu tenho que colocar aqui, ó, logo após a implementação deste meu ouvinte de evento, que a gente chama de um objeto anônimo, classe anônima, que foi criada aqui internamente. Eu poderia aqui colocar esse carinha aqui, implementar uma classe interna mesmo aqui dentro dessa minha classe Volley Controller e depois passar ela como parâmetro aqui, o objeto dela aqui. Mas depois a gente refatora esse código fazendo dessa forma. Agora aqui nesse último parâmetro, vamos colocar aqui new response.errorListener, que é o ouvinte de evento relacionado ao erro. Vai ser a mesma coisa, vou selecionar aqui e ele já vai implementar para mim o corpo do método. Vou colocar aqui ponto e vírgula, que é onde estou fechando aqui, ó, o meu construtor, o parâmetro do meu construtor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou registrar essa minha requisição para que o Volley consiga realizar ela na minha aplicação, que é o mesmo modo que eu fiz aqui, ó, com teste conexão controller, utilizando essa linha aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui, não vou digitar ela lá, e vou colar aqui embaixo, logo após o construtor. E vou mudar esse carinha aqui, ó, que é para esse objeto, JSON Object Request. Então, essa aqui é a nossa estrutura base para implementar o nosso método post. Lógico que eu tenho que colocar aqui, ó, os valores que eu vou estar recuperando durante essa minha requisição e aqui também quando houver um erro. Eu vou deixar para poder fazer isso em uma próxima aula, pois aí eu vou fazer um teste com vocês, eu vou deixar aqui o emulador aberto para que vocês possam ver como que esse processo de retorno vai acontecer aqui na minha aplicação. Então, vou terminar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte introdutória aqui do método post. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, curta o canal, não esqueça de ativar o sininho aí para poder receber as notificações dos nossos vídeos. E até a próxima aula e aquele grande abraço.